Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia na porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos meditar nesse texto, queridos. Esse texto tem muitas questões a nos ensinar, e as 3 questões que intrigam a humanidade desde que o mundo é mundo. De onde viemos? É a grande pergunta. Qual é o propósito dessa vida? E para onde iremos na eternidade? Essas 3 questões, ela é pauta, tanto na teologia, como na filosofia, como no imaginário popular. Então, são questões que são debatidas exaustivamente no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. De onde viemos, qual o nosso sentido ou propósito desse mundo, e para onde estamos indo. E esse texto aqui, ele fala dessa última questão, sobre o que acontece após a morte, ou questões relacionadas à vida eterna. Que você não pode esquecer, queridos, jamais se esqueça disso, que o ser humano ele é composto de 2 partes essenciais: corpo e espírito, ou alma vivente, ou fôlego de vida. A Bíblia traz muitos termos para isso que nos move, para isso que é invisível. Certa vez, alguém disse: se você quer saber o valor de uma alma, olhe para um corpo sem ela. Olhe para um corpo sem alma. O que é a alma, queridos? A alma é aquela substância invisível que, quando a morte nos alcança, há uma separação entre o corpo e a alma. E a Bíblia diz que o corpo volta ao pó como era, mas essa alma que é eterna volta a Deus que o deu. Então entenda, a alma é eterna. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque, inclusive dentro das seitas evangélicas ou das religiões no Brasil, há várias suposições a respeito disso. Por exemplo, os testemunhas de Jeová acreditam no aniquilamento da alma. Aniquilamento da alma. Os espíritas acreditam na reencarnação. As pessoas vão reencarnando sucessivas vezes, tá? Até chegar a uma perfeição, que eu não sei que perfeição é essa, que o mundo não melhora. O mundo só piora. E as pessoas vão se tornando cada vez mais decadentes.
espiritualmente falando, moralmente falando. Então a gente precisa, e há também, queridos, o cientificismo, que acredita que como nós somos apenas, não há nada eterno em nós, quando nós morremos nós somos química, que vai simplesmente dissolver como os animais. Vai simplesmente deixar de existir. Corpo e alma deixam de existir na morte. A grande questão é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia, queridos, ela fala que nós fomos criados por Deus e para Ele retornaremos. Porém, a Bíblia fala que por causa do pecado, lá em Adão, em Gênesis, o homem passa a experimentar a morte física e, consequentemente, a morte eterna. A morte eterna. Mas Jesus, a Bíblia o tempo todo vai mostrar essa tensão entre dois caminhos, um largo e um estreito. Lembra daqueles quadros de antigamente que tinham na casa das pessoas, né? Mostravam dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. A Bíblia fala de uma porta estreita e uma porta larga. Então, a Bíblia o tempo todo vai apontando esses dois caminhos. Dois caminhos. Ou seja, céu e inferno. Então, você quer saber qual é a verdade bíblica a respeito da vida eterna? Só essa. A verdade bíblica é: existe céu e existe inferno. Céu, que aqui é chamado de seio de Abraão, céu. Lugar onde aqueles que creem em Jesus Cristo, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, irão passar a eternidade. Inferno, lugar onde aqueles que rejeitaram a Cristo ou não o conheceram, irão passar a eternidade. Apenas dois caminhos. Dois caminhos. É interessante, queridos. Algum tempo atrás eu li algo que eu não me lembro quem escreveu, mas é interessante o que ele escreveu. A Terra, essa vida aqui, será o único céu que os incrédulos experimentarão. E será o único inferno que os crentes experimentarão. Essa terra aqui será o único inferno que os crentes experimentarão, porque depois eles vão gozar da vida eterna. Mas aqui será o único céu dos incrédulos. Porque quando eles partirem daqui e forem para o inferno, eles experimentarão o justo juízo de Deus. E aí a gente precisa entender o que é inferno. O que é inferno? Inferno é ausência de Deus? Inferno é a presença de Deus na plenitude da sua ira. Não se engane. Porque em muitos meios por aí se acredita que inferno é a ausência de Deus. Não. Inferno é a manifestação máxima da ira de Deus sobre homens impenitentes e pecadores que nunca se renderam aos seus pés e nunca o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. O que é céu? Céu é a presença de Deus em graça. A graça que extrapola, a graça que transforma. Então, o céu é viver para sempre na presença gloriosa de Cristo Jesus. Portanto, queridos, me choca como eu vi no último carnaval alguém sair com uma placa dizendo, a placa estava escrito inferno, como é que é? Inferno ou carnaval? Acho que era isso, a placa. E as pessoas gritando, carnaval. Não, desculpa, inferno ou Jesus? E as pessoas gritando, inferno, inferno. Então não se engane, as pessoas que irão para lá, sabem, vão saber que elas escolheram ir para lá. As pessoas que estão indo para o inferno têm plena consciência que elas estão fazendo a sua escolha de ir para aquele lugar. Todos os dias, em média, 140 mil pessoas morrem no mundo. Em média.
140 mil pessoas selam o seu destino eterno. 140 mil pessoas todos os dias selam o seu destino eterno. E se a gente olhar para a nossa vida, aqui nesse mundo, e a gente perceber, queridos, que a gente já está caminhando, a gente está indo, cada dia mais a gente está com o pezinho na porta. Talvez essa deveria ser uma das maiores preocupações nossas. Sabe por quê? Porque essa vida nossa aqui, comparada com a eternidade, é como uma gota d'água no oceano. Essa deve ser a nossa maior preocupação enquanto vivemos nesse mundo. Vamos para o texto? Abra sua Bíblia, aonde nós acabamos de ler, e acompanhe aqui o texto, que a gente vai tirar algumas lições sobre eternidade. Primeiro, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia na porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Primeira coisa, em algumas Bíblias, esse texto aqui é tratado como parábola. Porém, esse texto não tem características de parábola. Tá? Porque as parábolas, primeiro, não mencionavam nomes. Não mencionavam. E sempre que havia uma parábola, estava escrito assim: Jesus contou-lhes uma parábola. Parábola tal, parábola do reino, a parábola do grão de mostarda. Aqui não, queridos. Aqui não. E outra coisa, aqui cita um nome. O nome de um tal mendigo chamado Lázaro. Não é característica de parábola citar nomes. Porém, queridos, há um certo homem rico. Por que esse certo homem rico, ele não aparece aqui? Se você ler o Salmo 109, versículo 13, o Salmo 109, versículo 13, fala que os incrédulos, o nome deles seria extirpado da face da terra. Extirpado da face da terra. É interessante que é provável que por isso o nome desse homem não apareça aqui. Porém, queridos, tudo nos leva a crer que essa história é uma história que aconteceu verdadeiramente no mundo espiritual. E Jesus está contando uma história real que aconteceu no mundo espiritual. Ok? Percebam, queridos. O texto vai dizer: aconteceu que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Foi sepultado. Então, a primeira coisa que acontece aqui, queridos, que a gente precisa entender, que um não foi para o céu porque um não foi para o inferno porque era rico, e o outro não foi para o céu porque era pobre. Não é essa a questão aqui. Não é. Porque a Bíblia fala de homens ricos que serviram a Deus. Lázaro, por exemplo, foi um homem rico que serviu a Deus. Havia mulheres ricas que ajudavam no ministério de Cristo Jesus. Então, não é essa a questão. O que ocorre aqui, queridos, é que os dois morreram, os dois foram sepultados, porém um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Continue acompanhando o texto. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Duas questões importantes aqui sobre a eternidade. Primeiro, haverá plena consciência. Haverá consciência. As consciências não serão aniquiladas de nós. Uma pergunta que às vezes surge: conheceremos as pessoas? Saberemos da nossa história? Sim. Percebam, queridos, que aqui no inferno ele reconheceu o Lázaro, o mendigo que estava à sua porta todos os dias. Nós saberemos
Segundo, percebam, queridos, que há uma condição no inferno de sofrimento. Ele diz: olha, pede para o Lázaro molhar o dedo na água e passar na minha língua, porque eu estou numa condição de tormento nesse lugar. Apocalipse vai dizer, queridos, que o inferno foi criado por diabo e seus anjos. Primeira correção que a gente precisa ter aqui é a seguinte: não pense você que o diabo tem governo sobre o inferno. Não tem governo sobre o inferno. Na verdade, eles estão no inferno sendo punidos pela sua desobediência a Deus. E eles nunca têm, sabe aquela ideia do diabo com um chicote, chicoteando pessoas? Não, queridos, isso não existe. Estavam todos na mesma condição de tormento e sofrimento no inferno. É literal? Não é? Não sei. Essa semana a Nara me fez essa pergunta. As pessoas vão queimar no inferno? Não sei. Eu sei que será um lugar terrível. Eu sei que será, tem alguns teólogos que interpretam esse fogo que queima e não consome como a consciência de pessoas que tiveram tão próximos da graça, que ouviram a palavra de salvação e a rejeitaram e estão vivendo hoje para sempre longe do Criador. Esse fogo é isso? Não sei. Será um lugar de intenso sofrimento, mas que tipo de sofrimento? A Bíblia descreve esse lugar como um lugar de tormentos, mas a nossa mente não consegue imaginar que tipo de tormento é esse. Por mais que a gente tente, a gente não consegue imaginar que tipo de tormento. Da mesma forma, a gente não consegue, a nossa mente é finita para imaginar as glórias que nós teremos, as alegrias e a profunda felicidade que nós experimentaremos para sempre na presença de Cristo Jesus. Mas que será um lugar de tormento? Será. Continue comigo no texto. Acompanhe. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, tu em tormentos. E além de tudo, há posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Para nós. Queridos, que esse versículo está dizendo é que uma vez que a morte chega, os destinos eternos estão traçados. Percebeu? Não tem como passar de um estágio para outro. Não tem como sair do inferno para ir para o céu, não tem como sair do céu e ir para o inferno. Traçou. Por que eu estou dizendo isso? Já viu esse negócio, queridos? Fulano morreu, valia nada. Mas vamos fazer uma missa? Vamos fazer uma missa? Porque a alma dele está no purgatório. Vamos lá, queridos. Purgatório não está na Bíblia. Purgatório foi criado pela Igreja Católica Romana com o objetivo de dar solução para cristãos com vida muito estragada, e aí não vai para o céu, vai para o purgatório. E aí o que precisa fazer para tirar a alma dentro do purgatório? Rezar a missa. No passado se pagava muito caro. Para se rezar essas missas, para a alma do fulano, do beltrano, do ciclano sair do purgatório e ir para o céu. Haviam fazendeiros que davam fazendas inteiras, para tirar a alma das pessoas do purgatório através dessas missas, ou vendas de indulgências, que era a
compra de um documento que garantia um lugar no céu emitido pela igreja. E ali se pagava muito caro para que aquelas pessoas saíssem daquela condição de morte espiritual ou inferno e fossem para o céu. E aí se perpetua determinadas questões sem base bíblica. Sem base bíblica. Você já viu pessoas falando assim, ora pela minha mãe falecida, ora pelo meu pai falecido, pelo meu avô, pelo meu filho falecido. Queridos, não existe base bíblica. Nós não oramos por pessoas que já morreram. Presta atenção nisso. Aprendam isso. Nós oramos pelo consolo de Deus para as famílias. Não oramos por pessoas que já faleceram. Não sabemos. Não sabemos. Né? Fulano morreu, descansou. Não sei. Eu não posso afirmar que uma pessoa descansou. Se ela foi para o inferno, ela se lascou. Era melhor ter vivido os tormentos dessa vida aqui. Porque se ela for para o inferno, ela vai experimentar uma realidade muito pior. Muito pior. Então, queridos, a Bíblia não tem essa de meio termo. Ou você morre em Cristo e vai desfrutar das benesses de uma vida eterna na presença de Deus, ou se você morre rejeitando Cristo, você vai para o inferno e vai sofrer punição eterna por toda a eternidade. Como disse o pastor Paulo Júnior em uma de suas mensagens, nesse mundo você pode ter um câncer terminal e você está ali sofrendo dores terríveis, sofrendo angústias terríveis por causa de uma enfermidade, mas pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 hora esse sofrimento vai cessar. Agora, queridos, o inferno você vai sofrer eternamente. Vai passar 1 ano, 10 anos, vai passar um século, 1000 anos, 1 milhão de anos, e aquilo não terá fim. Para pensar nisso, e você vai dizer assim, vale a pena servir a Deus. Vale a pena eu abrir mão de tudo nesse mundo para eu servir a Deus, porque eu não quero ir para esse lugar. Se você não serve a Deus, queridos, por uma consciência de que é muito bom servir a Deus, então sirva a Deus pelo menos pelo medo de ir para esse lugar terrível. Eu não quero ir para lá. Pensa uma eternidade sofrendo terríveis angústias e tormentos nesse lugar. Imagine, queridos, que esse camarada aqui desse texto está lá há pelo menos 2000 anos, 2500 anos, sei lá, e não terá fim. Ele está lá até hoje, e ele estará lá daqui 2000 anos, e ele estará nesse lugar daqui 50.000 anos. Que tristeza! Que tristeza! Presta bastante atenção. Continua o texto. Olha o que esse texto vai dizer. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houver a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Presta atenção, o que nós aprendemos aqui? Não existe comunicação entre mortos e vivos. Mas tem um fulano lá que incorpora ou escreve a letra igualzinho, fala no mesmo tom lá do fulano que morreu. Cai fora, queridos. Isso é demônio.
demônio. Essa é a palavra exata. Demônios tentando enganar pessoas, ludibriando pessoas, para levar essas pessoas ao engano. Mas isso não, queridos. Certa vez, dizem, uma história que contam, não sei se é verdade, que morreu a esposa de um pastor. E aí alguém chegou para o pastor e falou assim: pastor, sua esposa desceu lá no centro espírita e ela pediu para o senhor ir lá porque ela quer falar com o senhor. O pastor falou assim: a minha mulher sabe o caminho de casa. Se ela quiser falar comigo, ela que fala em casa. Porque ele sabia que isso não é verdade, queridos. Isso é enganação do diabo, querendo enganar pessoas. Então, queridos, presta muita atenção. Essas falsas religiões que existem por aí querem escravizar pessoas através desse tipo de coisa, enganar pessoas, querem arrancar a vida. Olha, queridos, por que o Espiritismo cresce tanto no Brasil, queridos? Sabia que o Espiritismo não cresce assim em lugar nenhum do mundo, só no Brasil que cresce desse tanto? Porque o povo brasileiro é um povo místico, a fim de solucionar dores da alma, e eles pegam as pessoas nos seus momentos mais delicados, mais difíceis. Para pensar, um pai e uma mãe que perdeu um filho. Eu queria tanto ouvir a voz do meu filho. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Certa vez, Davi perdeu um filho. E diz que ele chorou muito a morte desse filho. Foi aquele filho que ele teve com Batseba. Chorou demais a morte desse filho. Sabe o que Davi disse? Davi disse: ele não virá a mim, mas eu irei até ele. Essa é a nossa expectativa. As pessoas que nós amamos e nós perdemos, elas não virão mais a nós. Acabou. Não existe mais esse tipo de comunicação. Acabou. O que acontece é que um dia nós iremos. Eu digo, meu avô, eu amava muito meu avô. Meu avô, homem crente, servo de Deus. Sei que um dia irei encontrá-lo lá. Esses dias estava eu e o Nara, a gente conversando. Eu disse: não, deve ser muito legal, né? Chega lá no céu, está lá o seu Arthur conversando com a Thelma. E daqui a pouquinho nós vamos chegando um por vez, e a gente vai se reunindo lá na eternidade e lembrando das coisas que nós passamos aqui. Irmã Consuelo, imagina, irmã Consuelo sentado lá com o seu Arthur, com a Thelma, voz afinada, corpo transformado, né? Então, queridos, essa é a nossa esperança. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Um dia nós ressuscitaremos com Cristo, seremos transformados e glorificados, teremos um corpo transformado e glorificado. E outra coisa que sabe, tem igreja aí, até hoje, né, tem gente que ainda cai nessas besteiras, né? Fulano morreu, foi no céu e foi no inferno e voltou para contar. Até aqui já teve isso. Deixa eu te dizer, não é exatamente isso aqui que o texto condena? Exatamente isso. Que baboseira é essa, queridos? A Bíblia é muito clara. Sabe o que o texto fala? Eles têm Moisés, eles têm os profetas. Está aqui, ó. Abraão, porém, respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe o que o texto está dizendo? Eles têm a Bíblia. Moisés representa os 5 livros, os 5 primeiros livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles têm Moisés. E eles têm os profetas, que é todo o restante do Antigo Testamento. Aqui o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, ainda não estava completo. Então ele está se referindo ao Antigo Testamento. Eles têm Moisés e os profetas. Sim, grande aviso, grande aviso. O que ele está dizendo? Se eles não creem na pregação, se eles não creem na Escritura Sagrada, se eles não creem na Palavra de Deus quando ela é anunciada,
ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não crerão. Sabe por quê, queridos? Porque o meio que Deus deixou para as pessoas se converterem não é permitindo que pessoas venham da morte para a vida para anunciar, mas o meio de Deus salvar pecadores é a pregação do Evangelho. Se alguém tem que se converter a Cristo, será pela pregação do Evangelho. Se não creem pela pregação, ainda que ressuscite alguém entre os mortos, não crerão. Não se engane, queridos. Não se engane. Deus pode ressuscitar mortos e o coração do homem continuará incrédulo se ele não crer na palavra de Deus. Se ele não crer no Evangelho de Cristo Jesus. Algumas lições para as nossas vidas. Sabendo disso, aproveite, queridos, cada momento com as pessoas que você ama. Nossa, aproveite cada momento com as pessoas que você ama, porque um dia elas não estarão mais aqui. Não estarão, queridos. Não estarão. Um dia você vai ter mais sua mãe, vai ter seu pai. É duro falar isso, mas muitos pais perderam filhos. Aproveite cada momento com as pessoas que você ama. Por quê, queridos? Porque depois só na eternidade vão ser encontrados. Segundo, fale com o amor de Deus para essas pessoas. Porque senão, elas não irão no mesmo lugar que você. Por exemplo, você quer passar a eternidade com os seus filhos, com o seu marido, você quer passar a eternidade com a sua sogra? Fala do amor de Deus. Porque senão, queridos, olha lá, porque senão, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Você vai para um lugar e essas pessoas irão para outro lugar. E aí não adianta reclamar. Então, por exemplo, você quer, por exemplo, que os seus filhos passem a eternidade. Você quer reencontrar os seus filhos na eternidade? Lute, evangelize-os. Fale do amor de Cristo para eles. Para que você fale assim, não, eu vou, mas depois você vai também. Nós vamos para o mesmo lugar. Porque senão, queridos, não adianta. Terceiro, queridos, não caia nos enganos daquilo que não é bíblico, daquilo que não está na Escritura Sagrada, daquilo que não foi revelado por Deus. O que foi revelado por Deus é isso. É isso. Existe céu, existe inferno. Não existe esse negócio de reencarnação. Se iluda com isso não, queridos. Isso aí é engano. Engano de Satanás para levar pessoas a se distanciar daquilo que é a vontade de Deus. Então não tem ilusão. Sabe aquela história? Então morreu, acabou? Morreu, acabou, queridos. Acabou no sentido de que não haverá mais comunicação. Mas a vida continua, né? E eu quero terminar com isso. Como nós vimos aqui, há uma continuidade consciente na eternidade. Pare para pensar. Se você morrer essa noite, onde você vai passar a eternidade? Pare para pensar. Pense assim, ó. Hoje eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza da vida eterna. Aí surge a pergunta, mas a gente pode ter certeza? Claro. Claro, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Qual é o caminho para a salvação? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai se não for
que eu preciso realizar com vocês, ainda é necessário que eu permaneça nessa vida. Paulo estava dizendo, é muito melhor para mim morrer para a eternidade, descansar das minhas lutas e das tormentas que eu vivo nessa terra. Porém, por conta do meu ministério, porque eu ainda preciso abençoar a vida de muitas pessoas aqui, eu ainda preciso permanecer aqui. Tem um texto na Escritura Sagrada que tem que estar nos Salmos. Não me pergunta o endereço, não, porque eu lembro do texto, mas não lembro do endereço, né? O Salmo diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. Sabe qual é a ideia de preciosa ali? A ideia de custoso. Custoso, ter um custo. Preciosa no sentido de ter um custo. É como se Deus dissesse assim: eu vou recolher, mas é duro para mim recolher esse irmão. Porque se ele ficasse na terra mais 10 anos, ele continuaria sendo uma bênção. Você já parou para pensar nisso? A sua vida aqui nesse mundo, se for para Deus te recolher, é algo que Deus vai falar, não, é custoso recolher. Custoso recolher o fulano, porque olha, está abençoando demais a igreja. É uma peça importante na engrenagem do reino, lá em Aparecida de Minas. Eu acredito que Deus até prolonga a vida de algumas pessoas por conta disso. Não, vou deixar mais um tempo. Porque olha, está abençoando demais a obra de Deus ali. É nesse sentido, Deus. Então você quer viver e morrer em paz? Torne a sua vida diante de Deus. Torne o recolher de Deus. Recolher no sentido de vou trazer, vou trazer, não tem jeito não. Isso é custoso para Deus. Deus fala assim, nossa, eu vou recolher o Wesley, mas olha, é custoso para mim recolher o Wesley, porque o Wesley está sendo uma bênção lá. Eita! Pensa se Deus olha e fala, vale nada, pode ir. Que Deus nos faça entender isso. Que Deus nos faça compreender que a coisa mais importante, olha, eu vou ser sincero, a questão mais importante para as nossas vidas é onde passaremos a eternidade. Que você possa sair daqui pensando seriamente nisso, se comprometa com isso, confesse seus pecados, fala que nos muda a história, me faz viver para ti.